Eu gostaria de ministrar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração através de um devocional que eu comecei a fazer ainda no retiro do ano passado. Nós tivemos um tempo de devocional, né, que nós temos todo o retiro, e o texto era 2 Timóteo capítulo 1. E eu comecei a ler 2 Timóteo capítulo 1, e Deus começou a falar poderosamente no meu coração algo sobre amizade, sobre amigos, né? E aí essa palavra foi crescendo no meu coração, e naquela semana eu comecei a ler um livro também muito bom, um livrinho pequenininho assim, chama Extraordinário, o Poder do Comum, do pastor Gustavo Bessa. E ele tem um capítulo que fala sobre esse capítulo da Bíblia também. E aí isso, né, mexeu ainda mais comigo, e daí nasceu essa palavra. E esse tema, um reino de amigos, vem de uma frase do C.S. Lewis que eu gosto bastante. Ele diz assim: o reino de Deus é um reino de amigos. Você pode dizer comigo? O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. Por isso é tão importante a gente valorizar um ao outro, a gente entender o papel que cada um de nós influencia nessa comunidade. E eu quero que você pense rapidamente, eu nem tinha falado isso com o Rafa, mas Deus tocou no coração dele, ele já nos guiou nessa direção do Espírito. Eu quero que você pense rapidamente, vou dar 1 minuto para você fazer isso, rapidamente em um amigo que você ama muito. Que pode estar aqui ou não, enfim, pode ser um amigo de infância, pode ser um amigo que mudou de cidade, um amigo que está afastado do Evangelho, mas eu quero te dar 1 minuto para você pensar em um amigo ou uma amiga que você ama muito, e eu quero que você pegue o seu telefone agora, e você manda um WhatsApp para ela, bem rapidinho assim: amigo, amiga, lembrei de você, eu quero dizer que eu te amo muito. Só isso. Porque eu tenho certeza que Deus quer nos levar a esse lugar de valorizarmos os vínculos que Ele tem nos dado, amém? Então 1 minuto para você pegar teu telefone aí e mandar um recadinho para um amigo ou uma amiga que você ama muito e dizer para ela isso aí. Ok? Quem terminar primeiro, grita, levanta e fala, stop! Ou bingo. Ô louco! Já? Mandou áudio esse. Beleza. Vai mandando aí. Eu já mandei antes de vir para cá, então eu já cumpri minha tarefa. Legal demais. Eu costumo dizer, sempre que eu estou celebrando o casamento de alguém, que as pessoas assim, elas olham para aquele dia, tem tanta expectativa no dia do casamento, que elas dizem assim: esse é o dia mais importante da minha vida. E sem dúvida é um dos dias mais importantes da sua vida. Só que o dia mais importante da sua história foi o dia que você se encontrou com Cristo. Porque no dia que você se encontrou com Cristo e Jesus quebrou o escrito de dívida que era contra você, quando Jesus salvou você e tirou aquela nuvem de condenação que pairava sobre você e te introduziu às heranças de um filho de Deus, te deu o sobrenome dele, nesse dia, tudo aquilo que você precisava, você recebeu dele e nele. Amém? Então, qual foi o dia mais importante da sua vida? O dia que você se encontrou com Cristo. Então o Gabriel e a Dani se casaram recentemente. Estava lindo lá. É ou não é verdade? Foi maravilhoso ou não foi? Foi. Maravilhoso demais. O casamento do Gabriel e da Dani, para vocês terem uma ideia, o presidente não foi. Mas ele mandou um WhatsApp dizendo porque aqui não ia, né? Tô brincando. Não, foi um casamento lindíssimo, foi maravilhoso, a presença de Deus estava lá, e eu tive algumas poucas palavras e eu disse isso para eles: o dia mais importante da vida de vocês foi o dia que vocês ganharam a Cristo. Porque no dia que vocês ganharam a Cristo, vocês receberam a promessa desse casamento. Então esse casamento está em Cristo. E juntamente com Cristo nós recebemos amigos. Quem aqui ganhou amigos quando se encontrou com Cristo? Nós ganhamos uma família, ganhamos amigos preciosos que nós levamos para a vida toda, e nós precisamos valorizar isso aí. Amém? Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, nós lemos algumas coisas sobre o apóstolo Paulo, sobre um momento muito importante da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo. Veja bem, Timóteo era um garoto bem jovem.
Ele era bem jovem mesmo, ele era tipo da nossa idade. Tipo, ele é bem jovenzinho da minha idade. Ele era bem assim da nossa galera, e com certeza ele estaria aqui no culto de sábado se ele fosse, né, dessa época, mas ele era bem jovem. E quando Paulo começa a discipulá-lo, Paulo começa então a colocar várias responsabilidades sobre ele. E ele começa então a viajar em nome do apóstolo Paulo, levar documentos importantes, cartas, levar notícias, buscar notícias. Ele atua como um auxiliar do apóstolo Paulo. E aí, neste momento da vida do apóstolo Paulo, é o último momento da vida dele. É a última carta. É o último momento que nós vemos Paulo escrevendo alguma coisa. Paulo já estava velho, Paulo estava preso em Roma, e era a sua segunda prisão, a prisão onde ele ficou bastante tempo, uma prisão chamada prisão Marmetina, que era um buraco no chão, uma masmorra, um negócio úmido, frio, fétido. E Paulo estava lá, sujeito a muitas doenças, passando fome e frio, porque o Império Romano não sustentava os seus presos, principalmente aqueles que estavam aguardando a pena capital. Aqueles que estavam aguardando a sua execução, como era o caso de Paulo, não recebiam nenhum tipo de ajuda do império. Então, ele não tinha o que comer, não tinha o que vestir, ele estava lá naquela prisão e ele estava dependendo da ajuda das pessoas. E aí, então, ele começa a escrever essa carta, mas a preocupação de Paulo aqui, quando ele escreve 2 Timóteo, não é com a sua vulnerabilidade física. Quando Paulo escreve 2 Timóteo, ele não está preocupado consigo mesmo, nem com as doenças que ele pode desenvolver, nem com o lugar difícil em que ele estava. Paulo não estava nem aí se ele estava preso justa ou injustamente. A preocupação de Paulo era outra. Paulo escreve essa carta preocupado com Timóteo, porque Timóteo não estava bem. Timóteo não estava bem. E Paulo havia recebido essa notícia de outras pessoas, e Paulo ficou extremamente mexido e movido que como que um discípulo dele estava a ponto de desistir do ministério, estava a ponto de desistir da liderança, estava a ponto de abrir mão de tudo. E eu não sei se você já se viu nessa situação, já teve esse meio que desespero, quando você vê um amigo próximo seu se afastando de Jesus. Você já sentiu isso? Você fala assim, cara, puxa vida, tem que orar por ele, tem que trazer ele de volta. E às vezes parece que a gente é impotente, a gente não pode fazer nada. Aí a pessoa às vezes está se perdendo, a pessoa está esfriando na fé, a pessoa está se afastando de Jesus e o nosso coração vai ficando pesado. Era assim que estava o coração do apóstolo Paulo. Ele começa, e logo no versículo 4 ele diz assim, eu me lembro das suas lágrimas. Essas lágrimas de Timóteo não eram lágrimas de paixão por Jesus, né? Que quando ele orava e ele chorava, igual o pastor Gilson. Não. Essas lágrimas eram lágrimas de tristeza, as lágrimas da despedida, quando Paulo saiu de lá e Timóteo estava realmente muito mal. Então, Paulo se lembra que ele não estava bem. E ele tenta, de alguma forma, ministrar o coração de Timóteo, dizendo, eu quero lembrar você que você mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo, eu sei que está difícil, a liderança é difícil, a vida é difícil, mas eu quero lembrar você que eu acredito em você. Nós precisamos de amigos que digam isso para nós. Eu acredito em você. E não só amigos que digam, eu acredito em você porque eu sou seu amigo, não. Mas eu acredito no chamado que Deus depositou sobre você. Eu me lembro de quando eu impus as minhas mãos sobre você, e eu orei sobre você, e você recebeu algo da parte de Deus. Eu testemunhei a sua salvação. Eu falo para a galera, né, que hoje é essa geração que eu pastoreio da Rede Uni, mas antes mesmo de eu pastoreá-los, quando eles estavam no Mini, eu me lembro dessa galera fritando aqui, o Rafa, o Beto, e eles orando, e as vigílias, e a Aline, todo mundo aqui. E eu me lembro, e várias vezes eu já cheguei para eles e falava assim, cara, eu lembro de como vocês eram apaixonados por Jesus. Eu lembro daquilo que Deus depositou na vida de vocês. Não parem. Continuem, eu sei que a vida é difícil, eu sei que o ministério é difícil, mas eu acredito que Deus está com você e que no Senhor você pode se fortalecer. Não se esqueça disso. Então, Paulo estava falando isso para Timóteo. A lembrança que ele tinha da despedida deles não era um Timóteo que estava com uma fé inabalável, uma fé vibrante, não.
Paulo se lembrava de um Timóteo desesperado, chorando, porque o seu pai na fé, estava indo embora. Então, quando Paulo recebe essa notícia, você pode imaginar como é que ficou o coração do apóstolo Paulo. Muito, muito mexido. E aí nós conseguimos entender dessa carta aqui alguns princípios importantes. E eu vou destacar 3, da carta toda. Nós vamos ler alguns versículos da carta, mas a carta toda, se eu pudesse resumir em 3 pontos principais, seria que na vida nós vamos ter dificuldades, mas Deus nos faz terminar bem, através de amigos que nos curam. Na vida, nós vamos encontrar dificuldade, assim como Timóteo, assim como Paulo. Isso não é privilégio de alguns. Todos nós vamos encontrar dificuldades. Mas isso não quer dizer que a gente vai terminar mal. Isso não quer dizer que essas dificuldades vão nos quebrar e vão nos deixar no chão, de maneira nenhuma. O Senhor Deus nos faz terminar bem a nossa caminhada através de amizades curadoras, de amigos que nos curam. É tão importante termos amigos que amam e conhecem a Deus, e que quando nós estamos passando por um momento difícil, eles podem dar uma palavra de Deus ao nosso coração. Uma vez eu estava conversando com uma menina, fugi um pouco do assunto aqui, lá do seminário, e ela estava me contando que ela estava gostando de um menino, e o menino gostava dela, e ela estava querendo namorar o menino lá. E o menino não era do seminário, era da cidade dela, e o menino não era cristão, ele não conhecia Jesus. Aí ela falou assim, pastor não, né? Não era pastor. Yuri, a gente se gosta, você acha que tem problema? Falei, filha, deixa eu pensar um pouquinho com você. Alguém que não conhece a Jesus, estou dizendo que ele é mau por causa disso, enfim, eu só quero que você reflita comigo. Alguém que conhece a Jesus, quando olha para você, vê você com os olhos de Deus. Alguém que não conhece a Deus, não tem discernimento espiritual, não tem conhecimento de Deus, não ouve o Espírito Santo, ele só pode olhar para você e ver você com os mesmos olhos que qualquer pessoa olha para você. Ele pode gostar de você, mas a única coisa que ele vê quando ele bate os olhos, além do sentimento dele, é o natural. E você precisa namorar e casar com alguém que quando olhe para você, tem a revelação do Espírito Santo sobre quem você é. Alguém que te enxergue com os olhos de Deus, não só com os olhos masculinos ou femininos. Não só com olhos afetivos, mas olhos de amor de Deus. Então, eu falei para ela, eu gosto de uma menina chamada Carolina. E essa menina a gente não pode namorar. Então a gente não pode nem conversar ainda. Mas o que eu faço? Eu oro, né? Aí eu oro por ela e tal, eu oro pelo nosso futuro. E sempre que eu oro por ela, parece que Deus vai abrindo o meu entendimento para o que Deus pensa sobre ela. O que Deus tem sobre ela, quais são os dons dela, como que Deus fala com ela. Então, parece que quando eu me coloco diante de Deus por ela, uau, é maravilhoso, Deus me dá outros olhos para que eu enxergue a Carol. Então você precisa namorar, casar com alguém que tenha esses olhos sobre você. Senão você vai casar com alguém que te olha só pelos olhos naturais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque com a amizade é mais ou menos do mesmo jeito. Nós temos amigos que conhecem a Deus e outros que não conhecem a Deus. Não tem problema isso. Mas você deve se cercar primariamente de pessoas que quando você está passando por um momento ruim, vão ser aquelas pessoas que vão te aproximar de Deus e não vão falar assim, vão afogar as mágoas, vão beber todas, não, larga a mão disso, um amor, como é que é? Dor de amor é com outro amor que a gente cura, aqueles conselhos tortos que tem por aí. Você deve se cercar de amigos que transmitam fé, que transmitam a palavra, que transmitam isso que o apóstolo Paulo estava tentando transmitir para Timóteo. Amém ou não? Vocês estão comigo, sim ou não? Beleza, então vamos lá. Paulo nessa carta, ele fala de várias pessoas que o fizeram sofrer. Isso também é uma coisa diferente sobre 2 Timóteo. Em nenhuma outra carta Paulo fala tanto de situações pessoais. E Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo assim, Timóteo, eu sei o que você está passando, eu sei que é difícil, eu também já sofri, eu também estou sofrendo. E aí ele começa a citar nomes de pessoas, tanto de Éfeso como de outras regiões ali que Timóteo conhecia, e Paulo fala o efeito que aquelas pessoas tiveram na vida de Paulo.
E ele diz assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Que nome, né? Fígelo e Hermógenes. Paulo diz assim para Timóteo: você se lembra de Fígelo e Hermógenes, que me serviram na Ásia? Pois é, eles viraram as costas para mim. Eles eram meus amigos, mas eles me abandonaram no momento em que eu mais precisava. A ideia é que Fígelo e Hermógenes abandonaram Paulo prestes a ele ser julgado. E lá no Império Romano, era muito importante no sistema legal a presença das testemunhas. Paulo buscava ser inocentado das acusações que estavam sobre ele. E por isso ele precisava dos seus amigos, dizendo assim: olha, esse cara, ele não é um sabotador do império. O apóstolo Paulo, ele é um pregador do evangelho, ele não está fazendo nenhum tipo de rebelião, não. E Paulo esperava que os seus amigos se apresentassem naquele dia para testemunhar a favor dele. E o que acontece? Paulo se apresenta diante do juiz, e aí ele fica olhando no relógio, olha para trás, e rapaz, está chegando a hora da audiência, cadê o povo, cara? Cadê os caras, meu Deus, vão me deixar sozinho aqui, sem testemunha, os caras vão achar que vão me jogar na prisão. Pô, cadê meus amigos que podem falar para o juiz que eu não sou um criminoso? Cadê Fígelo, cara? Cadê Hermógenes? Manda um WhatsApp, né? Aí, putz, tomei um bloco do Hermógenes aqui, não está nem passando a ligação. O que aconteceu? Paulo foi abandonado por Fígelo e Hermógenes. E talvez até por causa disso, por causa da falta de testemunho deles ali naquele dia, Paulo tenha sido jogado na prisão. Paulo está dizendo: Timóteo, na vida você vai ser abandonado. Na vida você vai experimentar isso. Eu experimentei isso. Isso aconteceu comigo, que sou apóstolo. Às vezes a gente acha que o apóstolo Paulo é tão assim, né, que essas coisas nunca aconteceriam com ele. Mas ele diz: não, aconteceu comigo. Me abandonaram. Você já foi abandonado por um amigo? Já precisou e na hora H, cadê a pessoa? É difícil, não é? Isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente na liderança, isso acontece com a gente no nosso grupo de amigos, isso acontece com a gente na vida. Paulo diz: olha, isso aconteceu comigo. Uma coisa que se precisa entender, que você vai ser abandonado muitas vezes. E ele diz sobre outra dupla. Ele fala: não, você se lembra de Himeneu e Fileto? O ensino deles se alastra como câncer. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim pervertem a fé de alguns. Pessoas que se desviaram da verdade e que estão pervertendo a fé dos outros. Eles eram muito conhecidos de Paulo e Timóteo. Eles eram parte da igreja, eles eram provavelmente até líderes. Eles ensinavam na igreja, eram mestres. Se tivesse a escola do discípulo, talvez eles seriam professores. Não, em nome de Jesus, não. Estavam envolvidos no dia a dia da comunidade. Lá em Atos 20, quando Paulo se despede dos líderes da igreja de Éfeso, Himeneu e Fileto estão lá. Himeneu e Fileto começaram a pregar uma falsa teologia e se desviaram da igreja. E não só se desviaram, mas chamavam as pessoas que ainda estavam na igreja e falavam assim: não, olha, deixa eu te falar, isso aí está tudo errado, não é assim não sei o que e tal. E começava a afastar as pessoas da igreja. Em vez de trazer as pessoas para perto de Deus, estava afastando essas pessoas. E Paulo estava dizendo: cara, como isso dói. Como dói a gente às vezes estar na liderança, se você é um líder de PGM, um supervisor, um coordenador, como dói, não só quando você é abandonado, mas quando pessoas se voltam contra você e falam contra aquilo que você tem feito e fazem um falso testemunho contra as coisas que você crê. É muito complicado isso, dói bastante. E Paulo estava dizendo: Timóteo, eu sei que você está desistindo também por causa disso, porque eles são aí de Éfeso e você está tendo que segurar essa bucha. Eu sei que é difícil e é pesado, mas continua, Timóteo. Você precisa entender que você não vai ser só abandonado na vida, mas muitas vezes você vai ser até atacado. Você já foi atacado? Já teve alguma pessoa que te odiou de graça? Assim, tipo, a pessoa não foi com a tua cara, não gosta de você, e fala mal de você, inventa coisa de você, e você passa, ela vira casa, você fala assim: cara, nunca nem conversei com a pessoa, né? E a pessoa te ataca. Quando você for atacado, lembre-se de que isso não é um privilégio seu. Paulo foi atacado.
E aí, então, agora Paulo está preso em Roma, sem poder defender o evangelho, sem poder pregar, e Himeneu e Fileto estão à solta. Imagina o coração do apóstolo. Tipo assim, cara, eu não posso nem sair para combater eles. Eu não posso nem estar lá, eles estão pervertendo a igreja. Meu Deus, eu lutei tanto para plantar a igreja, eu lutei tanto para fazer o negócio acontecer, agora eu estou preso e esses caras estão destruindo tudo e eu não posso fazer nada. E o coração de Paulo vai se esmigalhando, né? Vai se tornando em pedaços por causa dessas coisas. O coração de Paulo se enchia de dor, porque muitas pessoas que ele conhecia estavam embarcando nesses enganos e saindo de dentro da própria igreja. Então ele lembra a Timóteo que a caminhada do ministério, a vida não é fácil. Alguns vão abandonar você e outros dentro da própria igreja podem se voltar contra você por causa de outros interesses. E não só Himeneu e Fileto, não só Hermógenes, mas havia um outro rapaz que Paulo se lembra dele, lá no capítulo 4, versículo 9 e 10, um cara chamado Demas. Ele diz: Timóteo, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Demas era um companheiro de Paulo, tal qual Timóteo. A gente não tem as cartas pastorais? 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, os discípulos de Paulo. Demas era um desses discípulos, não teve carta para ele, mas ele era como se fosse um Timóteo. Caminhava com Paulo, plantava igreja com Paulo. Olha só onde é que Demas aparece aqui, ó. Lá em Colossenses, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Demas estava na célula, né? Estava lá no PGM, estava na equipe. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lá em Filemão ele aparece ainda cooperando. Mas olha só o que aconteceu, cara, com esse cara. O cara que estava lá, o cara que era o braço direito de Paulo, abandonou o evangelho, se apaixonou pelo mundo, foi embora. Algumas pessoas acreditam que não só Demas abandonou Paulo, como ele abandonou a fé, voltou para Tessalônica e se tornou um sacerdote num templo pagão em Tessalônica. Olha que fase, né, de Demas. Que fase. E Timóteo vai expondo, vai abrindo essas feridas, dizendo: Timóteo, é difícil. Eu sei que na caminhada você vai ter gente que vai abandonar você no momento que você precisa. Vai ter gente que vai te atacar. E vai ter gente que vai abandonar até a fé. E vai te deixar sozinho. E eu sei que o teu coração vai querer desistir. E você vai querer jogar tudo para o alto. E você vai achar que não vale a pena. Não vale a pena caminhar com Jesus. Não vale a pena. Às vezes você estava aqui, você tinha 15 amigos aqui. Aí agora só está você, 14 foram embora. Você fala assim: cara, eu vou também. Está todo mundo me abandonando, deixando, desistindo. Esse era o sentimento de Timóteo. Paulo escreve para ele para dizer assim: Timóteo, eu também sofro com isso. Eu também passo por isso. Eu também sei o que é olhar para cá e não ver vários dos meus amigos. Eu também sei o que é ser atacado de graça e ser criticado de graça. Eu também sei o que é esperar que alguém dê bom testemunho a meu respeito e na hora que eu olho, não tem ninguém. Eu sei o que é. Eu também passo isso na pele. É muito ruim isso. Eu estava compartilhando ontem com a G algo que, não sei nem se ela chegou a falar com o Rafa na hora da intercessão sobre isso, mas como que Deus colocou no meu coração o desejo de voltar a ir atrás de vários desses Demas, desses Hermógenes, desses Himeneus e Filetos aí. Eu me lembrei de um dia que eu reuni o pessoal da minha supervisão na época, da minha coordenação, não me lembro. A gente era da Rede Jovem. E a gente estava assim triste porque vários dos nossos amigos estavam se desviando. Tinha vários Demas entre nós. E aí a gente falou assim: não, a gente não pode abrir mão deles. E eu me lembrei disso porque voltou um daquela época, que tinha mudado de cidade, e ele voltou e me procurou algumas semanas atrás, o Agenor. Nem sei se ele está aí o Agenor? Não. O Genas? Acho que ele vem domingo.
O Agenor me encontrou, eu falei, cara, quanto tempo, que saudade, você voltou, está aqui de novo em Campo Grande e tal. Ele, tô e tal. E aí a galera? Eu falei, rapaz, a galera, não sei, tem uns que estão aqui, outros que foram para outra igreja daquela época, né? Mas vários eu até perdi contato, nem sei. Mas eu estou pastoreando outra galera aí, o pessoal é ponta firme e tal. Ele falou assim, não, cara, Deus colocou no meu coração que a gente tem que ir atrás de um por um, porque eles são nossa responsabilidade. Nós somos pais espirituais deles, então a gente vai atrás de cada um. Deus colocou no meu coração e a gente vai ressuscitar a nossa coordenação antiga. Aí eu até dei uma... Falei, meu Deus, olha o mistério, cara. Que forte, me abalou. Eu falei, cara, é isso. É verdade. Eu também passei por isso. Eu sei que é ter o seu PGM cheio e depois você vai na semana seguinte, está você e Deus e o copo d'água. E aí você ora, né? Você fala, Deus, acho que a palavra é para mim mesmo. E aí você multiplica a supervisão, aí beleza, aí depois 2 líderes desistem, aí fica capenga de novo, aí você volta a ser líder, aí reúne todo mundo, e aí um sai, o outro critica, o outro te ataca, aí você fala, meu Deus, está difícil. Mas é nesse momento que Deus manda esses amigos que nos curam. É nesse momento que se levanta um apóstolo Paulo para dizer assim, Timóteo, está difícil, está doendo, continua, eu sei, aconteceu comigo também, e eu estou aqui para te lembrar do dom que está em você, não se esqueça da chama que arde no seu coração pela imposição das minhas mãos, eu me lembro das suas lágrimas, eu me lembro do teu chamado, eu me lembro que você tem que continuar, eu me lembro do porquê você está aqui. Essa é a diferença dos amigos, de fato, que eles nos lembram, eles nos colocam na rota de novo. E aí eu falei assim para ele, naquela época ainda, né, quando os nossos amigos estavam desviando. Eu falei, não, a gente vai fazer uma vigília e a gente vai orar por cada um deles. Na época, se não me engano, eram uns 4 ou 5 da nossa supervisão que estavam se afastando. A gente, não, vamos orar por eles. Aí a gente marcou uma vigília na casa do Leonardo, só os meninos, e aí a gente ligou para esses 4 ou 5, né, e falamos assim, a gente vai fazer uma vigília, se vocês quiserem ir e tal. Imagina, você ligar para o desviado e chamar ele para a vigília. Aí os caras, não, beleza, obrigado, mas já tem compromisso, não vou não e tudo. Beleza. Aí a gente foi lá. E nós começamos a orar, começamos a clamar com autoridade, começamos a chorar e dizer para Deus, colocamos o nome, tinha um quadro, né? A gente colocou o nome de todos eles ali e a gente declarava, impunha as mãos e chorava acima daqueles nomes e falava, Deus, traz de volta em nome de Jesus, nós não aceitamos perder essas pessoas, nós nos lembramos do dom do Senhor que está sobre elas e nós queremos agora interceder no reino do Espírito para que todo o engano seja desfeito sobre a vida delas, que todas as escamas caiam dos olhos e que todos os impedimentos caiam dos ouvidos e que eles comecem a ouvir a tua voz os chamando de volta. Porque se eles ouvirem a tua voz os chamando de volta, nada vai impedi-los. Então começa a chamá-los. E a gente ficou ali, era mais ou menos umas 3 da manhã. De repente o Espírito Santo mudou a atmosfera ali daquele lugar. E aí nós já não estávamos mais pedindo que Deus os trouxesse de volta, né? Ou profetizando que eles voltariam. Deus colocou no nosso coração um sentimento de que Deus já estava fazendo, já estava trazendo, e agora era a hora da gente glorificar a Deus. E a gente começou, mesmo sem ver nada, estava na mesma vigília, nós começamos a dançar e a pular e glorificar a Deus. Obrigado porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia, e eles já estão voltando, em nome de Jesus, o destino deles já foi mudado, o Senhor já os alcançou, e a gente entrou numa postura de fé, e começamos a adorar como se tudo aquilo que nós estávamos pedindo há 10 segundos atrás, já fosse realidade no reino do Espírito. Amém? Estão entendendo? E aí, enquanto nós orávamos e cantávamos e dávamos risada e louvávamos a Deus, toca a campainha, 3 da manhã. Aí a gente se olhou assim, rapaz, quem será? E quando a gente foi até a porta, era um deles por quem a gente estava orando. E ele chegou lá chorando. Ele falou assim, cara, vocês me chamaram para vir para essa vigília. Eu falei assim, o que esses caras estão me chamando para vigília? Eles sabem para onde que eu estou indo. E eu estava lá, sei lá, no barzinho onde que ele estava, a raio do inferno lá. E aí,
Ele falou assim, cara, meu coração começou a mudar e eu comecei a sentir um negócio que eu não podia mais ficar ali. E eu vim correndo para cá, cara, porque eu estou com saudade de Deus, eu estou com saudade da casa de Deus, estou com saudade da presença de Deus. Aí a gente começou a se festejar e já trouxemos ele no meio, colocamos a bacia, lavamos os pés dele ali, pedimos perdão. Nem sei o que a gente pediu, sei lá. A gente falou, vamos lavar o pé, vamos! Sei lá, tudo que é meio de Deus, assim, é um negócio que, né, profético, pula no pé só. A gente fez. E aí foi maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. E ele voltou para Jesus. Nós precisamos ser este tipo de amigos. Amigos como está sendo o apóstolo Paulo para Timóteo. Dizer, queridão, tá difícil? Tá, eu sei como é. Te abandonaram? Eu sei o que é ser abandonado. Estão te criticando? Eu sei bem o que é ser criticado. Estão te atacando? Você está com vontade de parar? Pois bem, cara, eu também sinto vontade de parar. Mas não desista. Paulo conta tudo isso dessas pessoas, desses amigos, pessoas até que queriam ferir a Paulo. Olha só. Ele diz, lá em 2 Timóteo 4,14, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. Geralmente, quando a pessoa tem nome assim, Isaías, Ezequiel, a pessoa fala assim, nossa, que nome bíblico, legal, né? Aí agora tem o Alexandre, né, que causou muitos males ao apóstolo Paulo, mas não fala para a pessoa assim, nossa, seu nome Alexandre é um nome bíblico. Um cara com seu nome causou muitos males ao apóstolo Paulo. Não tem nenhum Alexandre aqui não, você, Alexandre, é uma bênção, tá? Você não é esse Alexandre aqui. Mas esse Alexandre causou muitos males a Paulo. Inclusive, Paulo fala assim para Timóteo, ó, fica longe. Nem tenta, porque esse Alexandre foi um dos que entregou Paulo para ser preso. Foi um dos que denunciou onde Paulo estava. E ele era da igreja, gente. Ele estava junto dos caras, e aí denunciou o apóstolo Paulo para ser preso. Olha só o que o apóstolo passou, todas essas coisas. Mas, é aí que tem a virada. A gente só está falando de coisa ruim, né? Aí que tem a virada. Paulo, mesmo tendo sido abandonado, criticado, deixado para trás, tendo amigos que se voltaram contra ele, Paulo não terminou mal. Paulo não terminou querendo morrer, querendo desistir do ministério. Paulo termina dizendo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Espera aí, o cara está na prisão há um tempão, sem previsão de sair. Depois de ter passado por tudo isso, com tanta gente que o feriu, e ele ainda está pensando em fazer ministério. Ele ainda está sonhando em fazer coisas para Deus. Então Paulo não terminou mal, Paulo terminou bem. Apesar de todos esses problemas, você pode terminar bem também, em nome de Jesus. Amém? Paulo terminou bem, ele queria pregar. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, mas que isso não lhe seja cobrado. Olha que coração. A galera deixou ele na mão, gente. Ele foi preso porque os caras não foram lá testemunhar a favor dele. E ele poderia muito bem falar assim, cara, amigos da onça, né? Também não quero nem mais saber deles. Não, o coração dele está curado. Ele fala, ó, que isso não lhe seja cobrado. Senhor, perdoa-lhes. Eles me abandonaram, me feriram, mas o meu coração está livre. É importante que o teu coração esteja livre da ofensa. É importante que o teu coração esteja livre da mágoa. Você só vai terminar bem se o seu coração estiver livre das coisas ruins que pessoas fizeram a você. Se você estiver livre das palavras ruins que você já recebeu. Dos momentos ruins que você atravessou e parece que te marcaram. Você precisa estar com o coração livre para você poder se mover adiante. E Paulo estava com o coração livre. Ele diz, mas o Senhor, nenhum deles ficou comigo, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Olha o cara terminando bem pra caramba.
Ele fala assim, olha, ninguém apareceu, ninguém esteve comigo, mas o Senhor não me abandonou, e eu também preguei para todo mundo aqui nessa prisão, e se eu tiver que morrer aqui, eu vou morrer com todo mundo tendo ouvido, mas se não for a minha hora de morrer aqui, você me traz, Marcos, que eu vou continuar pregando. Esse é o coração de quem termina bem, é o coração de quem não fica pelo caminho, apesar das dificuldades da vida. Mas qual é o segredo de Paulo? Como que Paulo consegue encarar Himeneu, Fileto, Hermógenes, Demas, Alexandre, calúnia, crítica, oposição, dificuldade, atentado, prisão e terminar bem? Qual é o segredo? Na vida nós enfrentaremos dificuldades, mas Deus nos faz terminar bem através de quê? De amigos que nos curam. A razão do coração de Paulo estar tão bem assim não foi a sua teologia. O texto não diz isso para nós. O texto não diz que Paulo terminou bem porque ele orava bastante, apesar de que ele orava. Então você tem que orar também. Mas não foi a oração que fez Paulo terminar bem. Não foi a boa teologia, os bons livros que ele lia. E você tem que ler bons livros também. Mas não é isso que faz você terminar bem. Paulo não fala que eram as experiências sobrenaturais que ele tinha com o Espírito Santo, e ele tinha várias, que fizeram ele terminar bem. Então você tem que ter experiências com o Espírito Santo, mas isso não é o que garante que você vai terminar bem. Paulo não diz que ele terminou bem por causa das visões e dos anjos que ele via. E ele foi visitado por anjos algumas vezes, mas ele não cita isso. Eu estava tão triste aqui, Timóteo, aqui nessa prisão, abandonado, traído, todos meus amigos me abandonaram, e Deus mandou um anjo aqui, e o anjo me curou. Não foi assim. O segredo para Paulo ter terminado bem foi um amigo. Ele diz, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Diga, Onesíforo. Esse é um nome bíblico também, mas você não vai encontrar. Porque muitas vezes ele me reanimou. Reanimou. Está vendo? Ele reanimou a Paulo. Paulo precisava ser reanimado. Se você precisa ser reanimado, não sinta vergonha por isso. Não sinta vergonha de dizer, rapaz, eu preciso de um ânimo novo. Não tenha vergonha disso. O próprio apóstolo Paulo precisava ser reanimado. E não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Olha só esse cara entrando na história. Onesíforo. Onesíforo, ele era de Éfeso. Enquanto Paulo estava lá em Éfeso, Onesíforo estava com ele, assim como Himeneu, e Fileto, e Hermógenes, e Alexandre, e Demas, e todos aqueles caras. Todos eles são da província da Ásia, aquelas cidades da Ásia Menor. E Paulo, quando ele começou a pregar em Éfeso, vocês vão se lembrar disso, que a gente já falou bastante sobre Éfeso aqui, o início do ministério dele em Éfeso foi assim, bombástico. A igreja estava assim, crescendo. Paulo estabeleceu o primeiro seminário da história, foi lá em Éfeso, e Onesíforo estava lá. Então, nos dias de glória do ministério do apóstolo Paulo, Onesíforo estava, e nos dias de luta também. Tem alguns amigos que só estão perto de nós nos dias de glória, mas nos dias de luta somem. Não é o caso de Onesíforo. Paulo está dizendo, ele me reanimou, e glória a Deus pela vida dele, porque ele não se envergonhou por eu estar preso. Eu quero chamar a sua atenção para esse termo, reanimou. Esse termo reanimou, ele só aparece aqui na Bíblia, nessa palavra, no original. É a palavra anapsirro. Anapsirro, que quer dizer um sopro fresco. Ok? Faz assim. Não cospe na pessoa, mas isso é um sopro fresco. É um sopro que essa palavra é usada no mundo antigo
para quando você tinha uma ferida e ela estava coberta, você precisava descobrir essa ferida, deixar ela aberta para pegar um vento. Sabe, quando deixar a ferida respirar para ela poder cicatrizar melhor, não deixar muito abafado? Esse vento fresco que cura é o anapsicho. É um sopro fresco para trazer cura. E é essa palavra que Paulo usa para dizer, olha, Onesíforo veio aqui e ele soprou um vento fresco sobre as minhas feridas. E perceba que anapsicho é a palavra psico, né, que dá origem à psicologia também, é um sopro fresco na alma. Ele me reanimou. Paulo está dizendo, eu estava ferido na alma, meu coração estava triste. Eu estava desanimado, mas Onesíforo veio e soprou sobre mim. Líderes precisam orar, ler a Bíblia, jejuar, congregar, todas essas coisas. Se a pessoa não ora, se a pessoa não lê a Bíblia, se a pessoa não congrega, ela se perde mesmo. Mas isso não quer dizer que se você ficar aqui orando, jejuando tal, vez ou outra você não vai encontrar dificuldades que vão fazer o teu coração desfalecer. Paulo não deixou de congregar. Paulo não deixou de orar, Paulo não deixou de ler a Bíblia, mas mesmo assim, ele foi ferido na alma. Ele foi ferido na alma, e não foi uma vez, ele diz que foram muitas vezes que ele foi ferido na alma. Mas Deus levantou um amigo, um tal de Onesíforo, para soprar um vento fresco e trazer cura sobre a vida de Paulo. Isso é maravilhoso. Olha só como que eu fico imaginando, né? Eu falei para vocês no começo, que o Império Romano ele não sustentava os presos que estavam no corredor da morte. Então, quem levava mantimentos para Paulo era Onesíforo. Então, imagina que semana após semana, ou de 2 em 2 semanas, Onesíforo ia lá no presídio e batia lá com coberta nova, com roupa lavada, né, com a roupa passada, com os alimentos para Paulo, né, as quentinhas lá para ele deixar no freezer, comer por 2 semanas. Ele levava mantimento, levava comida, sentava para conversar com Paulo, e era isso que ia curando o coração de Paulo. Toda semana, visita para o prisioneiro Paulo. Aí ele, pô, rapaz, olha que legal, aí chega o Onesíforo, né? Aí Paulo fala assim, cara, eu estou mal. Onesíforo chega, e aí, Paulo, tudo bem? Não, cara, eu estou mal. Estou mal porque eu lembrei de Demas, cara. Demas foi embora, meu Deus, cara. E o Hermógenes, mano. O Fileto, os caras estão acabando com a igreja lá, a igreja que a gente demorou para plantar, a gente discipulou os caras, agora os caras estão fazendo uma arruaça lá na igreja, cara, e eu estou aqui, estou preso, não consigo fazer nada, cara, será que Deus não ouve minha oração? Eu estou preso aqui injustamente, os caras me abandonaram, será que Deus não ouve minha oração? Como é que vai acabar o ministério? E o Onesíforo fala, não, Paulo, que isso? Não, Deus está conosco, Deus é com você, você não sabe, mas as pessoas ainda estão pregando o evangelho, a igreja está crescendo, fica tranquilo, Paulo, eu não me esqueci de você. Estamos aqui juntos, Deus vai te tirar dessa, e aquilo que Deus fez por obra, por intermédio das suas mãos, vai permanecer firme, fica tranquilo, Paulo. Aí Paulo falou, cara, é verdade mesmo? Verdade, Paulo, então beleza, agora fiquei mais aliviado. E aí, obrigado, vamos orar. E aí ora, e Paulo fica, glória a Deus pela vida do Onesíforo. Chega na outra semana, visita para o prisioneiro Paulo. E aí, Paulo, beleza? Ah não, cara, estou mal. Não estou mal, estou orando. Cara, Deus me escuta. Eu estou aqui, tem 2 anos que eu estou nessa prisão, cara, e ninguém se lembra de mim, e todos me abandonaram. E o Onesíforo fala, não, cara, vamos orar aqui com você, Deus está com você, eu não me envergonho de você, enquanto você estiver aqui, eu vou estar aqui com você, até você sair, e fica tranquilo que Deus tem muito ainda para fazer através da sua vida. E aí Paulo fala, então beleza, é verdade, glória a Deus que você me lembrou disso, meu coração estava desfalecido. Paulo estava ferido na alma, e toda vez que se encontrava com o Onesíforo fazia, soprava um vento fresco sobre o coração dele. É tão gostoso quando a gente tem amigos que fazem isso, não é verdade? Quando a gente tem amigos que nos colocam para cima, que nos aproximam do Senhor, que acreditam em nós, que nos ajudam a virar a chave, nos apontar para Deus. Era assim que Onesíforo fazia com Paulo. E foi esse o segredo de Paulo ter terminado bem. Foi porque alguém permaneceu ao lado dele. O reino de Deus é um reino de amigos. Ei, preste atenção aqui. Eu preciso muito do Senhor, eu preciso da graça dEle, eu preciso da misericórdia dEle. Eu preciso do seu poder, eu preciso da sua capacitação. Mas no meu ministério eu preciso muito de vocês.
Eu preciso muito de vocês como meus amigos, que sopram um vento fresco quando o meu coração está ferido. Eu preciso mesmo. Vários de vocês fazem isso comigo. Vários de vocês liberam palavras de cura quando eu estou mal. Quando eu estou atravessando algum momento de dificuldade. Vários de vocês, eu quero agradecer a Deus por isso. Pelo carinho. Mas a gente precisa disso. O reino de Deus é um reino de amigos. Se você achar que você vai bombar no ministério para Deus e tal, só porque você é super mega espiritual e você lê a Bíblia, cara, eu preciso te dizer, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Amém? Nós precisamos de amigos. Eu estava falando com a Clara, teve alguém que falou para mim que agora toda pregação que eu faço, eu falo da Clara, né? Mas é coisa assim, pai é pai. Eu estava tentando fazer ela almoçar esses dias, ela não queria, nem por Deus, nem por ninguém. E eu, filha, pelo amor de Deus, vamos almoçar em nome de Jesus. Aí ela, não quero. Aí eu levei ela para o quarto dela, falei, filha, eu preciso, olha para mim, filha, deixa eu te falar uma coisa. Ela aprendeu agora, toda hora que ela falar alguma coisa séria, ela fala, papai, deixa eu te falar uma coisa. Falei, filha, deixa eu te falar uma coisa. Papai precisa que você coma, tá bom? Eu quero que você seja amigo do papai. Você vai ser amigo do papai? Você é amigo do papai? Ela, sou amiga do papai. Falei, então, como amigo, eu te peço, vamos comer? Aí ela, tá bom. É bom ter amigo. E eu preciso de vocês como meus amigos. Nós precisamos uns dos outros como amigos. Amém, gente? Por isso, valorize a casa em que você está. Valorize a igreja em que você está, valorize o PGM em que você está, valorize a rede em que você está, valorize o culto em que você está, valorize essa miríade de pessoas que Deus colocou ao seu redor, porque elas estão aqui para soprar vento fresco sobre você, e você está aqui para soprar vento fresco sobre elas. É assim que a gente vai fazer a coisa acontecer, amém? É juntos, através dessa amizade. É assim que a gente termina bem. É um curando o outro com esse vento fresco, com esse sopro de cura. Nessas coisas que Paulo falou, eu extraí alguns princípios sobre os amigos de verdade, esses amigos que nos curam. Os amigos são presentes, os amigos não desistem e os amigos são leais. Em primeiro lugar, ele diz, no versículo 16, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Onesíforo não deixou Paulo. Ele estava no tempo ruim e estava também no tempo bom. Eles são presentes, eles não saem do nosso lado. Então, em nome de Jesus, que Deus conceda a você amigos assim, e que Deus conceda a você de ser um amigo assim, de ser um amigo presente. Talvez você se lembre de algum amigo que está passando por um momento difícil. É a hora, Deus está falando com você, é a hora de você se colocar ao lado dele, de você ser presente. De você falar assim, cara, eu não quero só estar junto com você quando está tudo bem. Eu sei que você está passando uma bad aí. Eu sei que você está mal, eu sei que tem alguém doente na tua família, eu sei que você está precisando de ajuda. Eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Eu não tenho dúvida que essa pode ser uma das coisas mais espirituais que você pode fazer. Mais do que impor as mãos sobre ele, entregar uma palavra, dar uma requebrada santa assim, e entregar uma palavra em língua estranha. Seja presente, seja presente. Isso é um sopro de cura. Outra coisa, os amigos não desistem. Paulo diz que Onesíforo, quando chegou a Roma, não desistiu até encontrá-lo. Por quê? Porque em Roma tinha muitos presídios. Tinha muitos presídios. E não tem um lugar onde você vai assim para ver, né, a relação, a tabela do Excel, qual preso está em qual presídio. Nem hoje tem isso, né? Então, quando Onesíforo chegou, ele precisou ir em vários presídios, procurando. Eu estou procurando um rapaz chamado Paulo. Pode entrar aí, ver se você acha ele. Imagina o Onesíforo indo de cela em cela, de presídio em presídio, olhando. Paulo! Paulo! Está aí? Não. Vamos para o próximo. Paulo! Não, está aí? Não. Vamos para o próximo. Até encontrar.
Porque os amigos não desistem. E olha só, Paulo estava preso, aguardando o julgamento. Qualquer amigo de Paulo poderia ser indiciado por associação criminosa, né? Formação de quadrilha lá com Paulo. Por quê? Porque os cristãos estavam debaixo de perseguição. A coisa mais fácil para o Império Romano era esperar os amigos de Paulo se manifestarem e prender todo mundo também, não é? Se Paulo estava preso por ser cristão, apareceu um tal de Onesíforo também, que disse que é amigo de Paulo, que trabalhava com ele. Você é cristão também? Sou, então você vai ser preso. Imagina o risco que ele não estava correndo. Mas ele não estava nem aí. Correndo o risco de ser preso, ele foi de presídio em presídio, de cela em cela, até achar o amigo. Porque os amigos não desistem. E talvez você já tenha ligado uma vez, você já tenha ligado outra vez, tenha tentado marcar de sair, de encontrar aquela pessoa, já tenha convidado para ir no seu PGM milhares de vezes, a pessoa não vai, mas não desista. Continua fazendo contato. Sabe esse cara que eu citei no início, o Agenor? Aquele que falou para mim, cara, vamos atrás do pessoal, vamos orar por ele e tal. O Agenor, ele se converteu numa quinta gospel. Ele veio aqui à frente. Aí eu abracei o Agenor, peguei o telefone dele e falei, cara, eu vou te chamar para ir na minha célula. Eu era líder da minha primeira ou segunda célula. E aí, ele, não, beleza, eu vou sim e tal. Aí eu, ligo a primeira semana. E aí, Agenor, beleza? Cara, vai ter célula essa semana, vamos? Ih, cara, não vai dar. Aí ligo na outra semana. Ih, não vai dar. Terceira semana. Não vai. Cara, eu liguei para esse cara por uns 3 meses. E nada. O cara só me dava perdido. Até uma hora que eu falei assim, cara, o cara não quer ir para a célula, não é possível, vou desistir dele, né? Vou deixar. Mas Deus falava comigo, não, continua. O dia que ele foi, ele chegou na célula, tal, conversou com todo mundo, já no momento do testemunho ele já deu uma palavra, já se quebrantou, pediu perdão, pegou o violão, tocou, começou a ministrar as músicas da igreja, eu fiquei assim olhando, falei, meu Deus do céu, de onde veio essa pessoa? Né? E ele estava se reconciliando com o Senhor. E eu não desisti dele por 3 meses, ele foi na célula, ficou, e dali ele se tornou líder em treinamento, líder de célula, supervisor e coordenador. Até ter que se mudar para Cuiabá. E ele cansou de passar por esse batistério aqui. Eu batizei ele, e ele levou mais uns 20 da célula dele. Mas alguém precisava investir e não desistir. Amigos não desistem. E por último, amigos são leais. Amigos são leais. Amigo é aquele que fica até o fim, é aquele que protege, é aquele que está junto, é aquele que sabe a hora de falar, a hora de calar, a hora de abraçar. E Onesíforo foi leal. Onesíforo não ficou com Paulo só quando estava tudo bem, mas esteve também no tempo da luta. Isso se chama lealdade. Isso é uma aliança que nós precisamos ter entre nós, amém? Amém? Nós precisamos ser amigos nesse nível. O reino de Deus é um reino de amigos. Do mesmo jeito que Jesus diz, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês. A mesma coisa Deus pode dizer a qualquer grupo de amigos. Vocês não se escolheram uns aos outros, mas eu escolhi vocês um para o outro. É Deus que te colocou aqui, é Deus que te deu esses amigos que você tem. Eu quero que depois que acabar esse culto, você saia abraçando todos os seus amigos. E agradecendo eles por fazerem parte da sua vida. E renovando essa aliança de você ser presente, de você ser leal, de você não desistir. De você chegar nos seus amigos e deixar o papo infrutífero de lado e falar, deixa eu falar sobre o propósito, deixa eu falar o que Deus tem para a sua vida, deixa eu falar que eu te amo, deixa eu falar que eu quero te ajudar, deixa eu te falar que não importa o que você esteja passando, você não está sozinho, eu estou com você. E vamos ser amigos que curam, vamos ser amigos que liberam esse sopro fresco de cura. Amém? Eu quero que você se coloque de pé e feche seus olhos. O reino de Deus é um reino de amigos. Nós, quando recebemos a Cristo, recebemos todas as coisas com Ele. E quando você recebeu a Cristo, você recebeu amigos. Amigos que vão te curar e que vão te ajudar no dia da dor. Eu quero dizer aqui que eu não tenho interesse em ter uma multidão de espectadores. Não tenho.
Não tenho interesse algum em que o culto de sábado ou a primeira igreja batista se torne um grande lugar para pessoas somente irem e virem. Frequentadores, não. O meu sonho é que em nome de Jesus este lugar seja um lugar de amigos. Um reino de amigos, um reino de onesíforos. Um reino de amigos que se importam de verdade. E que abençoam de verdade. E que não desistem de verdade, e que visitam, e que vão atrás, e que quando vem que um deles está perdendo a fé, eu falo, não cara, não desiste, eu me lembro, você não se lembra, você se esqueceu de quando o Senhor Jesus te batizou, você se lembra do fogo dos primeiros dias, eu estou aqui para lembrar você disso, para te colocar no caminho certo. Vamos continuar em 2020, existem pessoas, amigos seus, que estão precisando desse sopro. Onde estão os onesíforos? Onde estão os onesíforos da nossa igreja? Aqueles que vão soprar vento fresco de cura sobre as feridas na alma. Talvez você nessa noite esteja na outra ponta da história. Talvez você esteja com o coração ferido, com uma ferida na alma, por causa de alguém que te abandonou, por causa de alguém que te feriu, alguém que te deixou, alguém que você esperava mais e a pessoa não correspondeu, alguém que falou mal de você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, este não é o seu fim, o lugar da mágoa não é o seu fim, o lugar da tristeza não é o seu ponto de chegada, você não vai ficar nesse lugar para sempre, em nome de Jesus. Receba um sopro, um alento do Espírito Santo, este não é o seu lugar, você vai terminar bem, e você pode contar comigo para isso. Você pode contar comigo, a gente caminha junto. Eu posso te lembrar das promessas de Deus que pairam sobre você. Eu posso te abraçar. Se você está precisando conversar com alguém, liberar perdão, vamos junto. Vamos ministrar, vamos orar, vamos lá para a célula, vamos orar de novo, vamos fazer vigília de novo. Conta comigo. Eu quero ser um onesíforo na vida da minha geração, amém? Deus te trouxe aqui talvez para que você seja curado, para receber esse sopro. Ou talvez Deus tenha te trazido aqui para que você faça isso sobre alguém. Então agora nós vamos cantar. Antes disso nós vamos orar, mas depois nós vamos cantar uma música. E é uma música que fala sobre esse amor que nós temos de um para com o outro, da importância que um tem para com o outro. E eu quero te desafiar, enquanto nós estivermos cantando essa música, eu não quero ver ninguém parado na cadeira. Eu quero ver você soprando sobre as pessoas, indo atrás dos seus amigos, abraçando, liberando palavra profética, chorando com quem está chorando, abraçando, impondo as mãos, e nós vamos fazer um movimento santo aqui, e nós vamos soprar uns sobre os outros, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, ó Deus, que o Senhor nos trouxe. Nós agradecemos porque fazemos parte de um reino de amigos, fazemos parte de uma comunidade que realmente se ama e que se preocupa uns com os outros. Eu te louvo pelo privilégio de ter amigos aqui, não são só meus liderados, as minhas ovelhas, eu tenho amigos aqui, Senhor. Obrigado pelos meus amigos, obrigado pelas pessoas que falam comigo, que ministram a mim na minha dor. Obrigado, ó Deus, pelas mensagens que eu recebo às vezes dizendo: cara, como é que você está? Só estou ligando para saber como você está, dizendo que eu estou orando por você. Quão bom é isso? Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, vamos tomar um café, quero pagar um café para você só para saber como você está. Oh, que maravilha! Obrigado, Senhor, pelas pessoas que se importam comigo. Nós queremos ser, Senhor, essas pessoas. Queremos ser lembrados disso, que todos nós podemos ter dificuldades, alguns de nós estão feridos na alma, mas o Senhor nos levanta para soprar vento fresco, para soprar cura, para abraçar, para chorar junto. Deus, faça isso no nosso meio em nome de Jesus. A minha oração é essa, para que a gente seja forte em 2020 e a gente conquiste tudo o que o Senhor tem para nós em 2020. O Senhor nos diz que não basta uma boa lista de voluntários. Para que o reino se manifeste, não basta uma boa organização, uma boa técnica ou um bom desempenho. Para que o reino de Deus se manifeste, é preciso que os onesíforos se levantem.
Porque o reino de Deus é um reino de amigos, não é um reino de técnica, é um reino de amor, é um reino de abraço, é um reino de cura. Então, ó Deus, faz isso no nosso meio aqui, na primeira igreja batista, no meio da juventude, no culto de sábado, em todos os PGMs de todas as redes. Faz-nos avançar, ó Deus, nos relacionamentos, para que eles sejam cada vez mais profundos e significativos. E que aqui seja o lugar onde, quando a pessoa entra, ela sente um vento fresco, ela se coloca no nosso meio e ela já se sente curada por essa brisa do Senhor. Faz-nos onesíforos, Senhor. Faz-nos sairmos do nosso lugar para nos importarmos e abraçarmos quem quer que seja. Nós te agradecemos, ó Pai. Queremos receber essa palavra e guardá-la no nosso coração. Orar e velar sobre ela para que ela dê frutos. E frutos que permaneçam para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar? Recebi um novo coração do Pai. Essa todo mundo conhece. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração. Onde estão os onesíforos? Sai do seu lugar, comece a abraçar as pessoas que Deus colocou na sua vida. Deus te deu irmãos, Deus te deu família aqui, Deus te deu líderes, Deus te deu ovelhas, Deus te deu pessoas preciosas. Diga para elas o quão preciosas elas são. Diga para elas. Agradeça. Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Onde estão os supervisores e líderes de PGM? Cadê? Levanta a sua mão. Levanta a mão e fica com a mão levantada. Levanta com a mão levantada. Líderes de PGM, supervisores, coordenadores. Agora eu quero que você que está pertinho deles, imponha a sua mão sobre eles. Todo mundo, quem está perto, você pode conhecer, não conhecer. Imponha as suas mãos sobre eles, que nós vamos orar agora por eles. Porque, assim como Timóteo, muitos líderes
enfrentando tantas dificuldades, se sentem assim a ponto de desistir. E agora nós vamos orar por eles, interceder, para que eles sejam totalmente renovados no Espírito Santo, para que eles saibam que tem um batalhão de gente se importando com eles, orando por eles, disposto a caminhar. Amém? Levante a sua voz, vamos interceder pela nossa liderança. Deus, nós queremos interceder agora, ó Pai, por esses pastores e por essas pastoras que têm sido a linha de frente da nossa igreja, que têm levado o Teu nome, que têm tido tanto compromisso semana após semana, ministrando, ó Deus, e nós sabemos que muitas vezes o diabo mira sobre eles todos os seus canhões, e aí vem lutas, e aí vem gente desistindo, e aí vem crítica, e aí vem um monte de coisa, e o coração vai ficando pesado, mas tudo isso está cancelado em nome de Jesus. Nessa noite nós queremos soprar sobre eles um vento fresco, para que eles saibam que ainda não acabou, que este não é o lugar onde eles vão desistir, não. Aqui não é o lugar onde nós vamos desistir, aqui é o lugar onde nós seremos curados, onde nós nos levantaremos juntos, onde nós seremos leais uns aos outros. Então, em nome de Jesus, ó Pai, orando também sobre eles, oramos pelos nossos pastores, oramos pelo pastor Gilson, pelo pastor Ronaldo, ó Deus, pela pastora Andréia, pelo pastor Luiz, pelo pastor Leno, pela pastora Raquel, pelo Djalma, pela Sandra, pelo Marcão, pelo pastor William, pela Márcia, pela Tânia, pela Taninha, Senhor, por todos os pastores dessa igreja, Senhor, que eles também sejam blindados. Levanta-nos como aquelas ovelhas que vão soprar vento fresco sobre a sua liderança, vento fresco sobre os seus líderes, assim como foi Onesíforo. Onesíforo era liderado de Paulo. Onesíforo não era líder de Paulo, ele era ovelha, e ele curou o seu pastor. Deus, dá-nos ovelhas que possam curar os seus pastores, que possam ministrar aos seus líderes, ó Deus, fazendo com que eles se levantem no dia da dor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos cancelar todo ataque das trevas contra cada um desses líderes aqui. Cancelado está, e que eles sejam tomados, ó Deus, de um novo ânimo para encarar 2020 e ver milagres acontecendo no seu PGM, ver milagres, gente se convertendo, gente entrando no batistério, gente rompendo em fé. Em nome de Jesus, ó Deus, nós declaramos isso no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus aí onde você está. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, todos nós, diga assim: eu sou Onesíforo. Diga mais forte: eu sou Onesíforo. Ninguém vai entender nada, né? Que não estava aqui na pregação, se ouviu você falando isso, não entende. Mas Deus nos levantou para sermos amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. E como eu falei na oração, uma coisa muito importante dessa história toda é que Onesíforo era ovelha, não era pastor. O pastor era Paulo, Onesíforo era liderado. E aqui nós vemos o caso, não só, nós vemos muitas vezes isso na Bíblia, né? O pastor abençoando a ovelha, o pastor indo atrás da ovelha que se perdeu, né? Mas você nunca vê uma ovelha indo atrás do pastor que se perdeu, a não ser nesse caso. Onesíforo vai atrás do pastor que está ferido e cura o seu pastor, e cura a sua liderança. Renove a sua relação com a sua liderança em nome de Jesus. Você que participa de um PGM, ei, presta atenção, olha para mim. Você que participa de um PGM, você vai olhar para o seu líder ou para a sua líder com muito respeito a partir de agora, amém? Você vai olhar para o seu líder e para a sua líder e você vai falar assim: olha, eis aí um homem e uma mulher de Deus. E você vai soprar sobre ele. Você vai falar essa semana: líderzão, o que precisa? Precisa de ajuda? Quer que eu ministre a palavra? Quer que ligue para as pessoas? Vamos fazer visita? Líderzão, vamos orar pela multiplicação? Conta comigo para eu ser um novo líder. Eu quero te ajudar, eu quero soprar sobre você, amém? Renove a sua relação, a sua visão sobre a sua liderança. Se manifeste para curá-los também, amém? Nós temos um ano incrível diante de nós. O ano de 2020 traz muitas surpresas. E eu quero agradecer vocês, cada um, por estar aqui iniciando o ano juntos. E eu quero convidar para sábado que vem, você está aqui, que vai ser imperdível. Vamos ter o anúncio, né, da nova série e tal. Mas vamos ter um culto maravilhoso, um culto de batismos. E eu quero convidar todos a estarem presentes aqui. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais forte?
Vá na graça e vá na paz do nosso Senhor Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Na escuridão, tua graça está, não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite, decepções, perdido em minhas emoções. Meu coração, teu Senhor, eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre estou. Ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair, eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu só tenho em ti, eu livre estou.